Eu gostaria de convidar a todos agora a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 2. Nós damos início, na manhã de hoje, a uma série de exposições cujo título será Contentamento e Graça. Gênesis 2, de 15 a 17. Gênesis 2, de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não sei se todos observam, mas há um crescimento do número de pessoas descontentes. Há hoje um grande número de esferas de não contentamento. As pessoas estão descontentes por causa de coisas. Estão descontentes na família, no casamento, na relação com os filhos. Há pessoas descontentes na vida profissional e no trabalho, na vida pessoal. E, óbvio, também é grande o número de pessoas descontentes na igreja ou nas igrejas. E se as pessoas estão descontentes, significa que não estão satisfeitas. Significa que sente falta ou sentem que algo lhes está faltando. E elas não estão bem com essa experiência de falta. Aqui no Gênesis nós temos a narrativa bíblica da criação do ser humano. Diz que após Deus haver criado tudo, diz Gênesis 1:31, que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus criou tudo em detalhes, numa riqueza de cuidados, de providências, de sabedoria. E antes de criar o ser humano, Deus criou o ambiente no qual este ser humano haveria de viver. Ele fez brotar, ele providenciou abundância e variedade. Abundância de água. Diz que a terra havia rios, um rio chamado Gion, o outro rio que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre, o quarto é Eufrates. Havia água em abundância. Havia também abundância de alimento. Do solo fez Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor diz: faço todas as ervas que dão semente e se acham na superfície, e todas as árvores em que há frutos, animais da terra, todas as aves dos céus. Toda erva verde lhe será para mantimento. Então o Senhor fez abundância de variedade, de provisão, não apenas de tipos e espécies, mas dentro de uma mesma espécie, uma variedade imensa. Não fez apenas um tipo de laranja, um tipo de banana, fez uma infinidade de tipos. E o ambiente não estava debaixo da maldição e da queda. E preparado o ambiente em detalhes, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, dotado de espiritualidade, dotado de moralidade, dotado de relacionalidade, dotado da capacidade da criatividade, dotado do domínio, da gestão.
Deus concedeu ao ser humano propósito, utilidade, criatividade e missão. Ele disse: agora você vai cuidar do jardim, vai dominar a terra, vai dar nome, vai classificar os animais, vai fazer um trabalho de criatividade, um mandato cultural, vai fazer cultura, vai multiplicar conhecimento, vai ter missão, vai sentir-se útil. E Deus proveu para o ser humano comunhão, relacionalidade, companhia, afeto, deleite no seu cônjuge. Disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só, eu vou lhe fazer uma auxiliadora que esteja idônea à altura dele, para que ele possa se relacionar. E quando Adão recebeu sua esposa, ele ficou alegre, ele ficou poeta, ele cantou, ele disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Versos importantes, palavras ricas na língua hebraica original. Então, o ser humano, originalmente criado, não experimentava mais solidão. Ele tinha comunhão. E Deus criou o ser humano com a possibilidade de perpetuar-se, criando filhos. E Deus disse: agora vocês cresçam e se multipliquem. Talvez o grande mandamento que o homem não teve dificuldade de cumprir, ou seja, criar e ter filhos. Vocês podem se perpetuar. E o ser humano, antes da queda, não sofria dor, não tinha o sofrimento, não tinha o pranto, não tinha a morte e o luto. Mais importante de tudo, o ser humano originalmente tinha comunhão perfeita e constante com Deus. O Senhor vinha pelo jardim na viração do dia. O homem tinha contato com o Senhor. O homem desfrutava do sentimento de ser amorosamente cuidado por Deus. O ser humano não experimentava o abismo, a separação, a alienação do seu espírito, do Espírito de Deus, da pessoa de Deus. O ser humano, onde quer que esteja, não dá para viver sem oxigênio. Aliás, essa é uma das grandes lições, né, que a Covid-19 nos ensina. Isso é uma síndrome aguda respiratória severa, não é isso? Nós não podemos viver sem oxigênio. E Adão tinha do melhor, ele não tinha poluição, ele tinha oxigênio, podia respirar, ele tinha água em abundância. O ser humano não pode viver sem alimento e eles tinham lá alimento em fartura. O ser humano não pode viver sem abrigo do calor da chuva. Ele precisa abrigar-se, ele precisa vestir-se, ele precisa cuidar-se. E ele tinha abrigo. O ser humano precisa se relacionar com o outro ser humano. Ele não pode viver só. E Adão tinha um outro ser humano para se relacionar. E o ser humano não pode viver sem ter comunhão com Deus por meio de Cristo. E eles experimentavam comunhão com Deus. E o Senhor aparecia e lhes falava na viração do dia. Mas todos nós sabemos o restante da história. O coração e os olhos do ser humano foram inquietados. Os olhos e o coração se inquietaram. O Senhor Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente. Isto é um sim muito grande. Até a árvore da vida vocês podem comer livremente. Isso é um sim de uma extensão, talvez imensurável. Esse sim de Deus. Vocês podem comer de tudo, toda a árvore do jardim. Mas Deus disse: não se pode ter tudo. Nunca se pode
ter tudo. Essa é a primeira, ou uma das primeiríssimas lições de Deus ao ser humano. Não é possível ter tudo. Não é possível dar vazão absoluta, indiscriminada ao seu desejo de ter. É preciso refrear-se, é preciso limite. E Deus disse: aqui não. Este ponto só, este fruto só, esta árvore só. Não é possível ter tudo. Uma lição que já se manifestou antes da queda. Que pais deveriam ensinar aos filhos, que hoje nós precisamos aprender ou reaprender. E aí vem a palavra contentamento. Palavra que significa, vem de conter, contém. Estar contente é aquele que experimenta tem a experiência de estar contido, de ter. E descontentamento, ou não contentamento, relaciona-se com a ideia de falta. O ser humano está descontente quando ele sente a falta de algo e não lida bem com esta condição. Ou seja, não é apenas o reconhecimento de que ele não tem algo, até aí não é problema, até aí não é pecado, mas é quando, não tendo algo, ele então não lida bem com esta condição. Aí ele está definitivamente na esfera do não contentamento. E todos nós conhecemos o restante da história relatada em Gênesis. O maligno é, e ele continua sendo, o primeiro e maior fabricante de ilusões. E o maligno, bom publicitário e experiente vendedor, ele vendeu uma ilusão. Ele foi habilidoso em vender o seu peixe. E ele seduziu o coração humano. E ele disse: se Deus não deixou vocês comerem aquilo, ele não é bom. Ele fez o ser humano, o primeiro casal, duvidar da bondade de Deus. Ele não é bom. E mais, ele está restringindo vocês. Porque no dia que vocês comerem esta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês se tornarão amplos e mais completos, e vocês serão iguais a Deus, conhecendo tudo, o bem e o mal. E a partir daquele momento, o ser humano não conseguia mais estar bem, sentir-se bem, pleno, onde estava. O ser humano passou a estar mal no seu tempo e no seu espaço. Porque o não contentamento furta o deleite no contexto que vivemos, no momento que vivemos, no espaço que vivemos. Ou seja, o não contentamento tira-nos o sabor das realidades que desfrutamos. E o ser humano achou que, obtendo o que não tinha, seria completo, seria pleno, estaria satisfeito, estaria inteiramente contente. Mas, na realidade, ele tornou-se mais miserável, absurdamente incompleto, insuficiente, descontente, deplorável, patético.
O seu jardim interior transformou-se em uma desolação. E ele passou do jardim para o deserto árido e seco. E é o que nós vivemos. E conquanto o maligno tenha sido o primeiro fabricante de ilusões, em rigor, foi o ser humano quem comprou. O ser humano que me representa, que te representa lá no jardim, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Todos nós estávamos em Adão, que Adão é nosso representante ali, que ele está agindo conosco, que ele está agindo em nós com ele. Foi o seu próprio coração que o iludiu, foi o seu próprio coração que o enganou, foi o seu próprio coração que o traiu. O ser humano levou uma imensa rasteira, antes de tudo de si mesmo, ele se auto-sabotou. O maligno jogou a casca de banana, mas quem levou o tombo foi o ser humano. Sabe, irmãos, esse mundo que nós vivemos, visitantes queridos que estão conosco, este mundo é pródigo, é especialista em fabricar ilusões e necessidades. Essa é uma era de ilusões e de necessidades fabricadas. Nós vivemos em um mundo de muitas necessidades, muitas ambições, muitas ilusões, muitas fantasias, muitas expectativas. E óbvio, se é assim, será também um mundo de crescente descontentamento. Porque quanto mais coisas eu sinto que me falta, maior é o meu descontentamento. Porque só há desilusões e desencantos e decepções quando se houver expectativas. Esses dias alguém me recomendou ler o fenômeno que está crescente em nosso mundo, chamado pela sigla em inglês FOMO, F-O-M-O, FOMO, que já está em português essa mesma sigla, que em inglês seria Fear of Missing Out, ou seja, seria o medo de ficar de fora, o medo de perder o que se passa, o medo de não saber a última novidade. É o que caracteriza uma necessidade constante de saber o que as outras pessoas estão fazendo. Associado a esse sentimento de ansiedade que impacta fortemente a vida diária das pessoas, inclusive a produtividade no trabalho. Pessoas que têm FOMO acabam, por isso, tendo uma necessidade inconstante de uma conectividade 100% do tempo. Atualizar as redes sociais a todo instante, como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, mesmo durante a noite, no trabalho, durante as refeições, durante o encontro de família, ao dirigir, o que por vezes pode inclusive representar um perigo para a segurança. E todos esses comportamentos são resultantes da angústia causada pela insegurança de viver offline, a saber, de que algo está me faltando, eu preciso ir ali suprir a minha necessidade de estar atualizado, de esse fear of missing out, de estar por fora, que gera ansiedade. Se gera ansiedade, gera descontentamento, que gera estresse, que gera mau humor, que gera desconforto, que gera depressão.
porque, obviamente, tensiona. Eu preciso estar atualizado. E se eu não vir essa atualização que o fulano, pastor Wellington, compartilhou aqui comigo, e a minha atendida, e o meu colega pastor, e minha turma do seminário, eu preciso. Se eu não vir essa atualização, eu estarei perdendo. E por outro lado, eu envio o recado no WhatsApp. 11 horas da noite. O pastor Gilson. E o celular dele me deu uma resposta. Quando possível, responderei ao seu recado. Eu fico zangado. Onze horas, 11h30 da noite. Fico angustiado. E se o outro não visualizar na hora, não der a listrinha azul, não responder na hora, isso me incomoda. Eu não consigo. Isso está, de certa maneira, eu estou dizendo, você tem que estar ao meu dispor. Você tem que estar à minha disponibilidade. Fome. É um exemplo mínimo para mostrar que nós estamos sentindo falta das coisas o tempo todo. Até no culto. A gente não sossega. Um dia, o maligno veio a Jesus. E era um dia certo, porque o maligno sabe o dia certo. Porque não é bobo, porque é inteligente. Ele pode ser muito mau, mas burro ele não é. E ele veio no momento certo. Porque Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites e teve fome. E ele disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aquele pão francês, quentinho da padaria, você pode passar manteiga e geleia. Manda que essas pedras se transformem em pães. Você pode comer com queijo, com leite quentinho e chocolate. Aparentemente nenhum problema. Só que era o maligno quem estava dizendo para Jesus fazer. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o maligno levou lá no alto do templo, em Jerusalém, no alto do templo, na parte mais alta. E disse, se você é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito lá no Salmo 91, o maligno também sabe Bíblia. Aliás, sabe melhor do que você, talvez saiba até melhor do que eu, essa é a grande realidade. Ele conhece a Bíblia, ele é um conhecedor antigo, ele é um teólogo liberal, famoso, conhecido. E, se bem que os teólogos liberais também não conhecem mais a Bíblia, o maligno conhece. E aí ele disse, está escrito lá no Salmo 91, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Isso é uma promessa. Pula! Eles vão bater palmas, os anjos virão, será um espetáculo, será uma coisa hollywoodiana, será algo assim extraordinário, como os grandes cineastas de Hollywood
querem uma tomada desta. E respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o diabo dá a sua última cartada. O levou a um monte muito alto. É interessante isso, não é? Às vezes a gente precisa ver certas coisas, né? E o diabo sabe disso. Como a concupiscência dos olhos é algo forte, não é? O diabo levou ao monte alto, ele disse: olha, vê tudo isto. Mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares, se me prestares o culto. Ajoelha, adora, e eu vou te dar tudo. Sabe, irmãos, muita gente faria um pacto com o diabo por muito menos. Muita gente faz o pacto com o diabo por muito menos. Um casamento, um dinheiro, uma posição, um interesse. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isso, o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. Sabe, irmãos e irmãs, o fabricante de ilusões, o vendedor de necessidades, disse a Jesus: você precisa ter tudo. O que você tem é pouco. Te falta pão, te falta essa experiência gloriosa de pular do alto, te falta todos os reinos deste mundo, toda a riqueza, poder. Você precisa ter tudo. E o Senhor Jesus respondeu: não. Eu posso estar contente sem isso. Não é possível ter tudo. É preciso graça para saber o que realmente é mais importante. É preciso graça para saber o que realmente precisamos ter. É preciso saber o que basta. É preciso saber o que é suficiente. E é preciso saber o que é graça sobre graça, lucro, sobejo. E nós vamos estar aqui, nos domingos de manhã, pensando nestas coisas. Nós que somos uma geração com fome, que não estamos contentes, que não estamos bastantes e satisfeitos. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a olharmos para Cristo e para o Senhor e aprendermos como Davi, que se o Senhor é o nosso pastor, então não temos falta de nada. Ajuda-nos, Senhor, porque nós somos uma geração vazia, carente, ansiosa e descontente. Ajuda-nos a focarmos nas coisas mais essenciais e aquietar e deleitar o nosso coração no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.